Muito bem, nós vamos seguir nosso estudo que estamos fazendo na segunda carta de Pedro. Estamos no capítulo 3, falamos no versículo 4 sobre o ensino dos falsos mestres que Pedro está exortando aos cristãos naquela época, o que se aplica tão perfeitamente na nossa realidade atual, onde nós vemos muitos ensinos também totalmente fora de contexto, muitas vezes usando até a Bíblia para ensinar as suas heresias e levarem o povo, na verdade, a um distanciamento de Deus. A partir do versículo 5, Pedro vai rebatendo um argumento sofismático daqueles escarnecedores que já foram falados no versículo 4. E ele cita dois acontecimentos históricos que comprovam as suas afirmações. No versículo 5 ele vai falar da obra de Deus na criação. E no versículo 6 ele vai falar do dilúvio, do tempo de Noé. E eu quero convidar você a junto comigo, estudar um pouco sobre a destruição do mundo que Pedro destaca aqui. Muito bem, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho da criação do mundo. Na parte B do versículo 5, ele diz que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. O mundo, ele não surgiu espontaneamente. Nós sabemos disso. A criação não é um produto de uma explosão cósmica, não é um resultado de uma evolução de milhões de anos. Nós cremos na palavra de Deus e a palavra de Deus, a Bíblia, e nós temos ela como regra de fé. Ela nos diz que o mundo foi criado por Deus. Você conhece o texto bíblico que diz, lá no início nos diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. A terra em si surge do nada. Gênesis 1:9 fala. Essa interpretação ela está relacionada mais à origem do que à substância. Ou seja, o texto ele explica como a terra foi formada, mas não revela a fonte da matéria. Não apenas as águas dos oceanos, lagos, precipitação dos céus, foram essenciais para a formação da terra, como também a chuva, o orvalho, a neve, o gelo. Tudo isso nutrem e sustentam a terra. Então, é algo extremamente complexo, é algo extremamente planejado, pensado pelo nosso Deus. Gênesis 1:7 vai descrevendo isso. O mundo, meus amados, ele foi criado por Deus pela palavra de seu poder. A terra surgiu da água e através da água, pela ordem de Deus. Deus é o criador do mundo e ele foi ordenando e as coisas foram acontecendo, surgindo. Então Deus criou o mundo. Mas além de criador, Deus também é sustentador do mundo. Imaginem só, desde a criação até os nossos dias, Deus sustentando o mundo. Mas lembremos de algo, Deus além de criar e sustentar, Deus levará o mundo a um julgamento final. Isso é um fato. Em segundo lugar, nós lembramos, e Pedro destaca, a questão do dilúvio, o juízo de Deus no passado. Olha o versículo 6. Pedro menciona isso, pela qual, pela palavra de Deus, veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Os escarnecedores se esquecem de forma deliberada de que Deus já havia manifestado o seu julgamento no passado. Meus amados irmãos, o dilúvio ele foi um juízo solene de Deus ao mundo antigo. O mundo inteiro, com exceção da família de Noé, pereceu afogado pelas águas. O dilúvio ele foi universal.
O dilúvio atingiu toda a raça humana. Os escarnecedores dos tempos de Pedro viam a natureza, mas não reconheciam o Criador e nem a sua autoridade. Sabe, olhando para a época do dilúvio, a gente pensa quando Deus ordenou que as águas destruíssem os seres humanos, os animais na face da terra. Em Gênesis 7, 11, no capítulo 8 de Gênesis, no versículo 2, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. A água veio de baixo e de cima e cobriu toda a terra, de modo que todo fôlego, Gênesis 7, 22, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. O homem contemplava a criação, mas nem se lembrava do Criador. Nos dias de Pedro, como eu disse, as pessoas olhavam o mundo, mas nem se lembravam de Deus. E hoje, infelizmente, muitas pessoas vivem dessa forma. Veem tudo que Deus faz, respiram o ar que Deus dá, desfrutam de todo o cuidado de Deus, mas não se lembram do Criador. Se esquecem disso. E além do mais, se esquecem que Deus trará tudo a juízo. O versículo 7 nos diz da destruição do mundo, o juízo de Deus no futuro. Olha aí o versículo 7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Pedro, meus amados, ele contrasta o mundo antigo com os céus e a terra do presente. O mundo de Noé foi destruído pela água e o mundo atual, ele vai ser queimado pelo fogo. A conclusão parece ser que o dilúvio naquela época foi universal e assim como a destruição iminente pelo fogo também será universal. Naquele tempo, Deus salvou Noé e a sua família das águas do dilúvio. E louvado seja Deus que no nosso tempo também Deus salvará aqueles que creem em Cristo como Salvador, aqueles que já o têm como Senhor e Salvador. Deus salvará quando ocorrer esse fogo devastador que queimará céus e terra. O mesmo Deus que destruiu o mundo pela água no dilúvio vai destruí-lo pelo fogo no dia do juízo. Olha o versículo 3 do capítulo 2. Interessante pensar que 3 vezes nesse capítulo, Pedro revela a destruição iminente da criação pelo fogo. Observe aí o capítulo 3, versículo 7, versículo 10, versículo 12. O propósito de Deus, por fim ao mundo por meio do fogo, é julgar os perversos. No entanto, o pecado ele não atingiu apenas a raça humana, mas o pecado ele contaminou toda a natureza. E então nesse dia, Deus purificará a terra dos ímpios que habitam nesse planeta. E é por isso que várias vezes a Bíblia fala: o dia do Senhor será terrível. Somos lembrados, a ira de Deus vai arder e os homens mais poderosos tentarão esconder-se nas cavernas, se encherão de medo por causa da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 6, de 12 a 17, fala sobre isso. Como diz o profeta Amós, em Amós 5,18, aquele dia será dia de trevas e não de luz. Nesse dia os próprios céus serão combustível para o fogo divino. Deus prometeu que não haverá mais dilúvio para destruir o mundo. Está lá em Gênesis 9, de 8 a 17. O próximo julgamento será de fogo. Meus irmãos, é muito sério esse assunto. Pedro aparentemente indica que o mundo não será destruído pelo ser humano como com seu abuso pecaminoso, uma energia atômica. Será o próprio Deus quem na hora certa apertará o botão e queimará toda a criação, e com ela as obras do ser humano perverso serão destruídos juntos. Então Deus trará novos céus e nova terra e reinará em glória.
Como é bom nós sabermos disso e podermos crer e descansar nessa realidade. Nesse dia, os ímpios serão destruídos, mas os salvos serão poupados. Nesse dia não haverá escape nem livramento para aqueles que rejeitaram a obra redentora de Cristo Jesus. Mas aqueles que já creram em Cristo Jesus estarão guardados, estarão protegidos com o seu Senhor. Aqueles que negaram a Deus, aqueles que negligenciaram a oferta de salvação, terão de enfrentar a ira do Deus Todo-Poderoso. Não vão escapar do seu juízo. Sofrerão penalidade de eterna destruição e serão lançados nas trevas exteriores. Que a Bíblia diz no lago de fogo. A Bíblia diz na condenação eterna pelos séculos dos séculos. Que como será terrível esse dia? O mundo hoje fica aí, oscilando como um bêbado, ao mesmo tempo que marcha de forma apressada para o dia do juízo. Os homens vão se aprofundando no pecado, os homens vão escarnecendo de Deus, profanando o sagrado, exaltando o que é vil, vão caminhando sem pudor, sem temor. Mas quando chegar aquele dia, até os mais açoitados no pecado tremerão diante de Deus, o Deus Todo-Poderoso, e o seu riso vai se converter em lamento. Que Deus tenha misericórdia daqueles que andam distante de Deus, que Deus tenha misericórdia daqueles que hoje andam afastados do Senhor, sem temor do Senhor. Que Deus tenha misericórdia deles, que eles venham reconhecer, voltar-se para Deus enquanto é tempo. E se essa é a sua situação, volte-se para Deus hoje. Reconheça-o como Senhor, como Salvador. E se você já é um salvo, mantenha-se firme, mantenha-se comprometido em santidade, sabendo que Deus trará juízo sobre a terra, mas Ele poupará, Ele guardará aqueles que já o têm como Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.